Olá, gente, mais uma vez na Codemar, no Galpão Tecnológico Maricá, com parceria com K2 Educação Corporativa, viemos mais uma vez trazer uma pessoa mais que especial. Gente, é uma menina, jovem, competente, né? Cheia de ideias, insights, assim, que nos dá uma vontade de aprender mais e mais. Então ela vem hoje para nos informar, nos dar direcionamento e nos dar para que a gente possa fazer uma reflexão da nossa vida profissional. Nunca é tarde para estudar. Sempre é importante a gente ter essas informações para agregar a nossa vida e, obviamente, compartilhá-las. Trago para vocês Karen Reis. Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer a gravação, né? Espero que vocês gostem. Então, Karen, como é que normalmente a gente faz, né? A gente trabalha com os blocos e cada bloco com as suas respectivas informações, né? Suas perguntas. E é um bate-papo, passa muito, mas muito rápido, tá? Fui lá no seu Instagram e aí nós temos Karen Reis, instrutora, consultora de carreira, isso é importante. Palestrante, você que às vezes tem tanta informação e tem receio de passar, é aprender com ela, né? E ela é CEO da Desenvolve.me, RH, Logística, Power BI. Você não sabe o que é Power BI? Você vai já saber. São Gonçalo, mais de 400 jovens capacitados. Isso é um número expressivo para uma jovem como ela, né? Então é importante a gente pensar e ficar atentos, né? Karen Reis, você é muito jovem, né? Mas tem uma trajetória consolidada como instrutora, consultora de carreiras, palestrante. Como essa jornada aí, gente, começou, né? Então, vamos lá. Essa jornada começou quando eu tinha 16 anos, né? Eu fui chamada. Na verdade, eu já fazia um jovem aprendiz, né? Eu já trabalhava, só que estava no meio da pandemia, né? Todo mundo sabe como é que foi essa reviravolta, né? Que ninguém sabia como lidar. A gente não sabia nada, né? A gente só sabia que a gente tinha que se reinventar e tentar trazer algo novo. E aí, no meio dessa loucura de pandemia, né? Da gente não saber se tá voltando, se tá acabando, eu fui chamada para dar uma palestra pela Kelly, que tá aqui, numa instituição de ensino. E eu nunca tinha dado uma palestra, até então eu tinha feito um projeto, né, de finalização de curso do meu Jovem Aprendiz. E esse projeto ele foi muito bom e ele se destacou muito porque eu e o meu grupo, na época, né, de alguns colegas que também faziam esse Jovem Aprendiz, a gente criou um projeto de uma empresa onde ela tinha ali o objetivo de ajudar a saúde mental das pessoas no meio da pandemia, né? E foi muito inovador na época, em 2020 para 2021, porque não tinha muito isso, né? Quando chegou a pandemia, as pessoas não sabiam como lidar, o que fazer, o que deixar de fazer. A gente tendo muitas pessoas, né, descobrindo o que era ansiedade, ter ansiedade, fora outros transtornos também ali que estavam acontecendo. Então a gente criou uma solução que ela era viável, né? Era fácil acesso e foi uma ideia muito boa. Então a Kelly na época me convidou e falou: olha, vem que você vai fazer uma apresentação, né? Mas em nenhum momento ela me falou pra quem era, como que era, o que eu tinha que fazer. Então, eu só fiz o que eu já sabia fazer e chegou lá, era uma apresentação, não era para alunos, né? Como eu imaginei que era. Era para instrutores e outros funcionários da instituição. E aí, eu fiquei bem nervosa na época, né? Cheguei a apresentar na época de máscara, né? Porque a gente ainda tava nesse meio. Mas fiz minha apresentação, falei sobre o projeto, né? Sobre como foi o desenvolvimento, a problemática, a solução, análise SWOT, trouxe ali os custos, né? O que a gente poderia lucrar ali de receita também. E essa apresentação, ela se destacou, né? Ela se destacou ali dentro. E teve um profissional que é muito querido por mim, né? Que ele chegou pra mim, na época ele era coordenador da instituição, que é o Bruno Aguiar. E ele falou: olha, gostei muito da sua apresentação, gostaria que você, né, desse aula aqui no Senai e tudo, mas antes ele perguntou minha idade, e na época eu tinha 16, né? E ele falou: olha, você precisa ter 18 para começar a dar aula. E aquilo foi o que me motivou para estar aqui até hoje, né? Por quê? Porque
Eu já sabia que tinha outras pessoas que acreditavam em mim, tanto que quando eu acabei aquela palestra, várias pessoas vieram falar comigo. Vários instrutores, né, que hoje são colegas meus. E eu fiquei naquilo, meu Deus, o que eu fiz, né? O que aconteceu ali? Porque eu tava muito nervosa e mesmo assim eu fiz, com medo mesmo, frio na barriga, que foi a minha primeira palestra. Eu fiz acontecer. Então, foi o que me motivou a começar a ver que, caramba, tem pessoas que acreditam em mim e, né, aquilo, antes das pessoas acreditarem, a gente tem que acreditar em si mesmo, né? Então aquilo me motivou a criar uma trajetória pra estar até aqui, hoje em dia. Então começou daí, né? Foi daí que começou esse impacto. E é interessante você falar isso, porque todo mundo tem um começo, né? Sim. E eu fui pegando algumas fotos, eu queria muito que você falasse um pouco sobre elas. A gente tem essa aqui que foi da Rive, né? Isso, foi no Innovation Week, que é um grande evento que tem aqui no Rio de Janeiro, de inovação e tecnologia, né? Onde a gente faz muito networking. E hoje não, né? Esse ano a gente teve a K2 lá presente, que foi incrível a gente poder fazer um stand aí em parceria com a Sebrae, que foi muito bom também. Muita gente, né? Muita gente. Eventos. Nós temos aqui duas fotos, né? Uma sobre LinkedIn e a outra falando sobre carreira. Comenta. Então, essa primeira foto, né, que a gente tem ali, foi de um workshop que eu fiz, na verdade, é perto da minha casa, que está ali, né, Travessa Maria Isabel, no Gradim. Hoje é uma instituição, né, que é o Centro Cultural do NEM, onde hoje em dia tem tudo lá. Tem capoeira, judô, tem Muay Thai, que inclusive eu vou começar a fazer. Fora isso, tem vários cursos que tá tendo lá, né? Tem curso de elétrica, NR, enfim. E é um centro cultural mesmo, não tem ali apoio financeiro, não. Como se fosse uma ONG, né? Não tem fins lucrativos, então só é mesmo ajudar a população. Então, eu tenho aí essa parceria com o NEM, né, que é quem criou essa ONG, e ele falou, cara, vamos fazer uma palestra, vamos preparar os jovens, né, porque a gente vê muitas pessoas que querem trabalhar, querem entrar para o mercado de trabalho, mas não sabem como começar, como usar as ferramentas. E aí, ele me chamou para fazer essa palestra, né, e a gente tem ali uma hashtag que é Todos Juntos por um Propósito. E aí, nessa época a ONG estava bem pequenininha, hoje ela tá gigante. E aí ele até me chamou, a gente vai fazer uma nova palestra, mas sobre currículo agora, porque não só divulgar vagas, né? Adianta que muitas pessoas acham vagas, enviam o currículo, mas não enviam o currículo de forma correta, né? De forma estratégica, direcionada, objetiva. Então a gente vai fazer um pouquinho disso. A segunda foto foi quando eu fui dar uma palestra sobre LinkedIn numa outra instituição de ensino, que eu nunca trabalhei, mas fui convidada para dar uma palestra e também foi incrível, porque cada palestra, né, cada mentoria, enfim, cada aula é diferente, porque é um público diferente, são pessoas diferentes e nunca vai ser a mesma coisa. Por mais que você tenha ali o mesmo material, que também não é o mesmo, a gente sempre está atualizando, você tem pessoas diferentes, com dúvidas diferentes, pessoas querendo entender a sua trajetória e pessoas que te marcam ali de certa forma, né? Então, foi experiências diferentes, mas muito enriquecedoras. Então, a ideia, né, eu tenho mais fotos aí. Sim. Eu tenho a RH News e também tenho a live A Mulher na Ciência. Me fala um pouco sobre essas duas. Então, essa RH News foi no RH Rio de 2024. Foi um evento incrível que teve de RH. Na verdade, eu cheguei lá, não sabia nem que ia ser um evento tão grande assim como foi. Me surpreendi. Eu fui para assistir uma palestra da Mariana Reis, que é uma headhunter aí, que tá recrutando no mundo inteiro. Hoje ela tem uma empresa, né? E eu fui pra assistir uma palestra dela, mas aí cheguei no evento, eu vi vários stands, conheci várias pessoas, fiz muito networking, né? Vi outras palestras também e só fez eu ir enriquecendo essa paixão que eu tenho pelo RH, né? E aí tinha um dos stands que falava, olha, vem aqui tirar uma foto, a gente vai fazer um jornal sobre você. Eu falei, caraca, que legal, né? Então, eu fui, tirei essa foto, mas foi muito legal. Essa segunda, ela é mais especial ainda. Por quê? É a live A Mulher na Ciência, é sobre o LEPIC, que eu fiz parte durante o meu ensino médio. Eu já tive 2 bolsas de pesquisa de iniciação científica, que foi a primeira pela FAPERJ, primeiro pela CNPq, e depois eu tive uma bolsa pela FAPERJ para fazer uma pesquisa de iniciação científica, né? Mas dentro de alguma área de atuação dentro do ensino médio. Então isso era muito legal. O que eles faziam, né, no meio disso? A gente conseguia integrar o ensino superior na UF, né? Junto com o ensino médio. Então, você conseguia ter contato ali com a faculdade antes, né, de entrar mesmo. Você conseguia ter uma noção de como que faz
várias atividades lá dentro, como que você faz parte de grupos, né? Eu lembro que eu assisti vários projetos de finalização de curso, né? E na época eu tinha o quê? 16 anos também, 15, e eu falava, meu Deus, é assim mesmo. Tive professores de orientação, né, para fazer aí os projetos. Tive o Marcos Veríssimo, que é doutor aí em antropologia. Tive o Pedro, teve o Yuri, que foi incrível também. Então eu peguei mais essa área de ciências sociais e antropologia. Mas o LEPIC até hoje, que é o grupo de pesquisa que a gente tinha, ele integra jovens que estão no ensino médio, e aí você recebe uma bolsa. Então isso é muito legal, que te motiva, né, a você fazer pesquisa. Poxa, ainda no ensino médio eu posso receber por isso. Então teve essa época, a gente escreveu os projetos, deu muito certo, e eu fui convidada para fazer essa live, também na pandemia, com duas mulheres incríveis, que é a professora Maria Irineide, foi a professora de sociologia no ensino médio, e hoje é muito legal, porque eu até falei com a Kelly um tempo atrás, que ela tá no grupo de mulheres, né, escritoras, né, e a Maria Irineide faz parte desse grupo. E aí quando eu falei com a Kelly, eu falei, Kelly, você tá no grupo, né, e a Maria Irineide também faz parte. Uma professora incrível também. E a Aline Coutinho. A Aline hoje ela tá nos Estados Unidos, se eu não me engano, fazendo doutorado, né, estudando, fazendo bolsa de iniciação também. Não de iniciação, né, mas já fazendo bolsa de pesquisa. Então foi muito legal falar um pouquinho de como essa parte, né, da mulher na ciência. É muito interessante falar sobre isso, mulher no mercado de trabalho, né? Hoje em dia não é um tabu como era antigamente, mas a gente ainda tem muita caminhada pela frente para conquistar ainda muitas coisas. Então, foi muito legal. Então, beleza. Como é um bate-papo, né? A gente... Sim. Fotos. Essa aqui é eu tirei, na verdade, só um recorte que você faz reestruturação do LinkedIn. Né? Tá. E essa aqui fechando aquela sua apresentação na instituição de ensino, que você fez para grandes profissionais, instrutores, que o nome da sua startup, né, a Outguy, foi a terceira foi segunda ou terceira? Foi segunda, né? E você fez a apresentação e vocês ganharam uma premiação do ITA, né? Do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E esse aqui eu achei muito, muito bacana, que representa aí a sua fé. Isso. Então, reestruturação de LinkedIn eu faço, né? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, né, nos próximos blocos, mas hoje em dia eu faço reestruturação de LinkedIn, faço a criação, né? Porque não só reestruturar, tem gente que não tem LinkedIn, ou às vezes quer começar do zero. Tem muitas pessoas que me procuram e falam, cara, eu quero criar do zero de novo, porque tá, né? Eu tô às vezes numa transição de carreira e eu não sei como moldar aquilo ali. Então a gente faz aí uma consultoria, mas faço o LinkedIn também, alinhamento para entrevista, ou o combo dos 3, né? Às vezes a pessoa até tem ali os 3, ela tem o LinkedIn alinhado, ela tem o currículo alinhado, ela tem ali estratégias para fazer uma boa entrevista, né? Todo um storytelling, mas ela é tímida, então às vezes ela não consegue se desenvolver por causa disso. Então a gente precisa entender, né, todo um geral do porquê que aquela pessoa por que ela tá me procurando, o que ela precisa, o que eu posso ajudar, né? Então ali um pouquinho. Na segunda foto é o resultado do ITA, que a Kelly falou, que é o Instituto Tecnológico o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, isso aí. A gente, depois que finalizou esse projeto, que eu falei que ele teve grande destaque, se chamava Outguy, a gente escreveu em alguns projetos, né? Na época a gente teve hackathon também. E aí, um que se destacou foi o da ITA, a gente ficou em segundo lugar geral no Brasil, né? Primeiro lugar ia para São Paulo para receber a grande premiação, e aí o segundo e terceiro não ia. Mas mesmo assim foi também uma oportunidade muito enriquecedora, porque a gente teve alguns desafios que a gente nunca tinha feito, né? E eu e minha equipe era muito novo também, ainda sou, mas era muito mais novo ainda. Então foi um desafio muito legal que a gente teve, e a gente teve mentoria na época com o pessoal da ITA, então isso foi muito interessante e ajudou bastante a gente até mesmo, né, pra ir melhorando ao decorrer do tempo. Essa terceira imagem, ela pra mim também, ela é muito importante, porque foi numa fase da minha vida que estava bem conturbada, bem difícil, e eu sou católica, né, e comecei, né, também na adolescência, eu sempre fui batizada, mas comecei a participar, movimentos, enfim, e tudo mais, na minha adolescência também. Então, pra mim, foi um marco muito importante. Eu percebi o poder que tem a nossa fé, né, independente de religião, o poder que tem a gente
ter ali uma fé em Deus ou em outras crenças. E a fé, ela me ajuda muito, né? Até mesmo a me motivar, a acreditar em mim mesma, e em descansar, né? Eu falo que a gente tem que, quando a gente confia em alguém, em alguma coisa, a gente tem que descansar e confiar. Então, pra mim, essa foto tem um significado gigante também. Vamos lá. Blocos. Sim. A essência de Karen. O que mais te motivou a entrar na área de desenvolvimento humano e carreira? Vamos lá. O que me motivou a começar? Na época do Jovem Aprendiz também, esse que eu fiz, porque aquilo, quando você entra no Jovem Aprendiz e você é um adolescente que não sabe nada do mercado de trabalho, você descobre o mundo, né? Começa por aí. E aí eu assisti uma palestra, né, da Mariana Reis, que foi a Kelly, inclusive, convidou ela, isso tudo na pandemia. E aí ela falou sobre o RH, falou sobre currículo, sobre o LinkedIn, sobre o mercado de trabalho. Aí eu falei, meu Deus, isso é o RH, né? Comecei a conhecer um pouquinho, claro que o RH é muito mais, né, extenso do que isso. Mas eu conheci um pouquinho e me apaixonei pela área. Eu falei, nossa, é uma área que me chama atenção, que eu gosto, vou procurar saber mais sobre isso. Só que na época eu tava no ensino médio, mas eu já queria ter ali um plano A, plano B, plano C, enfim. E aí eu pensei, RH, psicologia. E aí, foi aí que começou, né, essa paixão. Aí eu comecei a assistir mais lives, fazer uns cursos online, pesquisar sobre o assunto, mas começou através de uma live que eu assisti e me interessei. E muitas pessoas associam experiência apenas à idade, né? Mas você mostra que vivência e atitude também contam. Como você observa, percebe, enxerga isso? Hoje a gente tem um grande problema dentro do mercado de trabalho das pessoas acharem... eu esqueci agora o termo, né, ao certo, mas eu sempre falo ele dentro das minhas aulas, que às vezes as pessoas criam ali uma situação que ou você é velho demais para entrar no mercado de trabalho ou você é novo demais, né, para entrar, para fazer transição. Então você tem ali um certo problema. Você tem uma idade certa para estar no mercado, é o quê? De 20 até 30 e ali depois você já é desqualificado. Então tem um grande problema, mas eu acho que a gente tem que demonstrar com atitude, né, e ter a oportunidade de mostrar isso para as pessoas. Hoje eu vejo que muitos currículos que eu envio, muitos não me chamam, eu já recebi esse retorno por conta da idade. Eles falam, nossa, mas esse currículo, né, com tantas experiências, só tem 20 anos. E quando eu fui chamada para uma entrevista, eu falei sobre isso. Eu falei, porque não é sobre idade, é sobre atitude. É sobre você ter força de vontade, você ter motivação, você querer crescer, você fazer a diferença. Então, não é sobre a idade, né? E eu creio que as empresas precisam, né, melhorar sobre isso, entender mais sobre isso. Então, eu acho que você tem que mostrar a sua atitude e fazer o seu diferencial independente da idade. Como você equilibra a vida de empreendedora com o papel de mentora e de palestrante? Deixa eu ficar aqui para você ficar um pouquinho olhando para mim. Vamos lá. Como que eu consigo equilibrar isso tudo, né? Eu tô criando uma empresa agora, na verdade, já tem 1 ano e pouco, mas a questão de sentar para estruturar, para querer organizar tudo com calma, ela tá vindo de agora. Porque eu sempre fiz currículo, LinkedIn e tudo isso, mas eu nunca pensei em, caramba, eu preciso de uma empresa. E aí, ao decorrer que essa procura foi crescendo, eu falei, vou procurar uma empresa para fazer isso, né? Vou começar a estruturar o meu negócio. E aí, foi esse ano que eu realmente sentei para começar a fazer isso, regular meu MEI, botar ali tudo certinho. E hoje isso me demanda um pouco mais de atenção e de tempo, né? Porque eu preciso um pouco mais de tempo para estruturar mais coisa, porque é aquilo, né? Desde o início eu escuto muitas pessoas falando, né, que empreender não é fácil. Você vai empreender uma vez, pode ser que não dê certo, tem que empreender a segunda, e tem que ter muita resiliência, porque as pessoas falam que não vai dar certo, né? E se você acreditar em você, eu creio que um dia dá sim. Então, é complicado aconselhar isso, principalmente com dar aula, né? Porque, assim, palestra não é sempre, né? Tem de vez em quando aí as palestras, então dá pra se organizar pra fazer acontecer, mas conciliar isso com dar aula, por exemplo, pra mim era um desafio, porque eu pegava muita turma manhã, tarde, às vezes noite, às vezes sábado, e conciliar isso também com a casa, né? Porque hoje eu tenho uma casa, eu tenho obrigações, então conciliar isso tudo, e tem a Karen também, né? Que precisa de tempo. Então, às vezes não dava certo, mas eu amo a rotina agitada, eu amo ter meu cronograma 100% cheio. Então, pra mim, eu gosto disso, né? Quando não tá cheio é um problema. O problema é quando tá vazio. A empresa é a
Desenvolve-me. Desenvolve-me. Isso, desenvolve-me. Por que desenvolve-me, né? Porque a intenção é desenvolver pessoas, né? Desenvolver pessoas, capacitar pessoas. Então veio o desenvolve-me, porque eu vou estar desenvolvendo algumas pessoas. Mas foi o nome escolhido, mas mais pra frente eu vou trazer o significado e tudo mais. Então, gente, sigam @. A gente não tem o Instagram da Desenvolve. Não, ainda não, porque eu quero primeiro trazer a minha marca pessoal, conseguir estruturar isso no Instagram, né? Porque hoje eu tenho um perfil pessoal e eu tenho um perfil profissional. Quero primeiro estruturar isso e depois criar o Instagram da empresa em si, né? Legal, isso é uma estratégia. Então, tem aí uns motivos aí por trás. Existe algum marco ou momento chave que você considera um divisor de águas na sua trajetória profissional, Karen? Existe. Foi um deles foi essa palestra que eu fiz, né? Porque pra mim foi um divisor de águas. Eu tinha objetivos totalmente diferentes ali pra minha vida. E aí quando eu tive essa palestra e tive esse retorno, eu falei, meu Deus, meu mundo vai ser outro, sabe? Quando a gente tem 2 caminhos ali, e aí você fala, opa, tem que vir pra esse aqui. Mas você pensava o quê? Eu pensava... Antes do curso. Antes eu pensava em fazer psicologia e queria ser psicóloga clínica, atender pessoas e ficar ali sentadinha o dia inteiro. Só que aí depois que você vê hoje quem é a Karen, você vê que a Karen não consegue ficar sentada o dia inteiro numa cadeira escutando pessoas, né? Um segundinho, uns minutinhos até dá, mas hoje em dia não dá pra isso acontecer. 8 horas por dia, né? Imagina, não rola. Pode ser que futuramente. Penso ainda em fazer psicologia, mas pra atrelar o RH, né? Pra fazer algumas questões dentro da minha área, mas não pra isso. Então, isso foi um divisor de águas pra mim, porque fez eu ver que eu tinha um caminho a seguir e isso podia dar muito certo. Então, por questões estratégicas, eu optei a começar minha carreira na área da logística, né? Que é uma área que eu gosto também. Eu falo que a gente tem a paixão, né? Pra área que a gente tem paixão, a área que a gente ama e a área que a gente gosta, né? Então, a logística é o que eu amo ali. Tem o RH primeiro, em segundo lugar eu tenho a logística. Então eu optei por começar na logística e agora sim trilhar para o RH. Foi uma questão de estratégia, por idade e por oportunidade também. Beleza, então o seu @pessoal é? O meu @pessoal é Karen.Camargo. Ou se botar Camargo, Karen também vai aparecer. E o profissional é Karen Camargo 2 Reis, né? A Kelly até falou Karen Reis, né? Por que eu uso Karen Reis? Porque quando eu vou fazer post, publicação e tudo, o Karen Reis é menor, né? Do que você botar o Karen Camargo. É tudo estratégia, tudo é muito estratégia. Então eu uso mais o Reis do que o Camargo, mas você vai achar de qualquer forma. Porque na verdade eu falo Karen Camargo. É. Aí quando eu olhei, eu falei, peraí, agora Karen Reis. Você dá uma virada, né? Porque eu falo Karen Camargo, o som, né? A Karen Reis é mais potente. E é estratégia, porque quando eu boto o Camargo, eu faço muito post. Também sou social media, também uso um pouco do designer. Então, quando eu boto o Camargo, fica muito grande. E o Karen é pequeno. Então, pra ficar na mesma ali, né, equilibrado, eu tenho que botar o Reis. Então, é só por estratégia. Beleza. Segundo bloco, nós temos carreira e propósito, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao construir a sua carreira? Porque, na verdade, você está construindo, né, Karen? Com toda essa bagagem que você tem aí desde os 16 pra cá. Mas teve um grande desafio. No ano passado, eu estava em uma transportadora logística. Já trabalhei em outra também, uma outra que era multinacional, que foi incrível pra minha carreira, incrível. Me fez aprender muitas coisas, né? E aí, depois de um tempo, eu fui pra essa última multinacional que eu trabalhei. Na verdade, nacional, né? É uma empresa logística. E eu tive um grande desafio profissional nela, que foi lidar com muitas questões. Eu entrei como supervisora de algumas equipes, não foi só uma, de algumas. Então foi eu ter 20 anos, eu ter uma equipe que era toda mais velha do que eu, ter uma empresa ali que tinha... tem que pensar bem antes de falar. Que tinha os donos ali muito perto, né? Então a gente tinha ali um contato direto todos os dias. Fora outros desafios que eu enfrentei lá dentro. Então, o primeiro deles foi eu ter uma empresa onde sempre a equipe, os colaboradores, falavam diretamente ali com os donos da empresa, né, os diretores, e não com a liderança, né? E isso pra mim foi um grande problema, porque quando você é liderança em um cargo, você precisa delegar tarefas. Então, imagina você falar, olha, fulano, suas tarefas são essa. Aí você chegar, oi, tudo bem? Conseguiu fazer? E a pessoa falar, não, porque a direção me mandou fazer outra tarefa, né? Então, pra mim, isso foi um grande problema. E aí, a minha idade também, a minha própria equipe, né, quando eu entrei, e é uma empresa que ela tem muita rotatividade, né? Hoje eu não posso dizer porque eu não tô mais lá dentro, mas enquanto eu estava, tinha uma rotatividade
muito grande de funcionários. E claro, tem todo motivo por trás disso, né? Quando a gente é do RH, eu sou do RH, então eu posso falar disso. Tem motivos para ter rotatividade dentro de uma empresa, né? É difícil achar uma empresa hoje que você tenha funcionários de 10 anos, 15 anos, enfim, é difícil. Então, esse foi um grande desafio, porque minha equipe falava, nossa, mas ela só tem 20 anos, né? A gente é mais velho do que ela. Então, foi um grande desafio, desde o início, porque as outras lideranças que eu tinha ali ao meu lado eram muito mais velhas. Eu não tinha ninguém. Na verdade, tinha um grande colega que tem 20 anos também, que inclusive ele veio da mesma instituição que eu de ensino, né? Ele também tinha ali minha idade, mas era homem, né? E hoje eu vejo e eu posso falar que é muito diferente o mercado de trabalho para os dois. Por mais que fale, não, hoje a gente tem salários iguais e tudo, mas continua sendo muito diferente. Continua sendo diferente. Então foi um grande, não foi um problema, foi muito bom porque eu aprendi muito nessa empresa, mas foi um grande desafio. O que você percebe, né, de mais comum nos jovens que estão buscando orientação profissional? O que você olha assim e fala assim, Então, falar de jovens, né, pra mim é uma coisa que eu amo, principalmente porque eu lembro muito dos meus alunos, né? Eu tive uma turma recente, que ela terminou agora, de assistente administrativo, né? De 20 e poucos alunos, mas que a gente teve uma conexão incrível, um marco incrível juntos. Sou apaixonada por eles, porque você tem 20 alunos ali, né? Vamos imaginar essa questão. 20 alunos com realidades diferentes, vidas diferentes, e que você precisa entender que aquele jovem tá ali, beleza, ele quer entrar no mercado de trabalho, ele quer começar a ganhar um dinheirinho, né? Mas ele tem um propósito. E o que eu vejo que a maior dificuldade deles é acreditar em si mesmo. Pra mim é o principal, é o maior problema que eu vejo. É isso. Eles não acreditam no potencial deles. E você fica ali, primeiro você vê, né, quais são as dificuldades, o que precisa aperfeiçoar. E aí você começa a aperfeiçoar neles, né? Começa a incrementar a atividade, situações, para eles irem melhorando. E aí, mesmo assim, você vê que a dificuldade de acreditar no potencial, acreditar que é capaz, é muito difícil. Então, com essa turma eu tive um grande trabalho nisso e nas outras também, de fazer que eles acreditarem que é só o querer, né? É aquele ciclo de sair da caixinha. Se você quer, você consegue. Eu creio muito nisso. Karen, por exemplo, eu sou péssima em tecnologia. Péssima. Mas se eu quiser, é só eu estudar que eu vou conseguir entender, que eu vou aprender. Então, eu creio que o maior problema hoje é esse, mas é aquilo, é uma soft skills que pode ser, né, melhorada. Então, eu consegui sair com meus alunos de lá, terminar o curso com todos com um retorno positivo, né? Hoje a maioria está trabalhando, está em empresas, outros estão estudando, mas tenho certeza que acabou a turma com os alunos confiando mais em si, sabendo que eles são capazes de ir além, né? E que não tem limite, né? O limite é você que determina. Qual conselho você daria para quem está começando no mercado, começando sua carreira, começando o mercado de trabalho hoje? Então, primeira coisa é entender que cada um tem a sua realidade. Porque às vezes a gente se compara muito com o outro. E isso é um grande problema. Do vizinho melhor. É mais verde que a minha, né? É mais verde que a minha. E eu mesmo já passei por isso, eu já me comparei com muitas pessoas. Eu falava, gente, mas por quê? Mas a gente não pensa que são realidades diferentes, pessoas diferentes, famílias diferentes, criações diferentes. Então, são realidades diferentes. A gente nunca pode se comparar com ninguém. Cada um vai ter sua trajetória, e trajetórias brilhantes, mas diferentes. Então, eu creio que a gente tem que começar, né? Primeiro, estudando muito, pesquisando muito, né? Hoje eu vejo muitas pessoas que, quando vão fazer consultoria de carreira comigo, falam, Karen, fiz uma faculdade inteira e quando eu fui atuar na área eu vi que não era isso que eu queria. E aí eu fico, caramba, imagina, né? E é tempo perdido? É tempo perdido. Você estudou? Estudou. É mais conhecimento? É. Mas é um tempo perdido porque você vai querer fazer outra faculdade. Então, antes de fazer, né? Um curso é até legal, mas faculdade é um tempo maior, né? 3, 4, 5 anos, enfim. Procura saber, procura pessoas formadas na área. A mentoria, ela tá aí pra isso, né? Entrar em mentorias. Você poder pedir conselho a pessoas ou fazer mentoria. Olha, me fala como é que é atuar na área, me fala os desafios, porque aquilo não é só de coisas boas, as áreas têm dificuldades também. Mas me fala as oportunidades que tem da área, como que é a pretensão salarial, como que são as oportunidades. Que aí você já vai ter aí, né, como é que eu posso dizer? Você já vai ter um norte antes de poder entrar para esse mercado. Eu acho que é o principal conselho que eu daria hoje. E se imaginar também fazendo aquilo
8 horas, 10 horas, Tem isso também. 12 horas Você também. tem que amar muito o que você faz. Muito. Hoje eu falo, eu já fiquei mais de 8 horas dando aula. Mas eu amo dar aula. Eu amo lecionar. Amo. E eu não sabia que eu ia querer fazer isso. Mas eu descobri. E hoje eu amo. Eu faria isso por mais de 8 horas. Mas é difícil você fazer mais de 8 horas uma coisa que às vezes você não gosta. E aquilo, trabalhar não é só o dinheiro que você vai ganhar. Né? Você tem que ter paixão pelo que você vai fazer. Então, às vezes, você está num emprego que você precisa do dinheiro, mas pensa, trabalhar com o que você não gosta é totalmente frustrante para a pessoa. Então, pensa nisso. Você precisa equilibrar a paixão com o financeiro, né? Tem aí até a metodologia Ikigai. O Ikigai, ele fala disso. Você tem que equilibrar a paixão, conhecimento, a área financeira, né? Para achar o propósito que você quer para si mesmo. Você acredita que as soft skills são o diferencial mais importante atualmente? Acredito. Inclusive, estava numa entrevista essa semana, numa empresa incrível, e eles falaram muito disso, né? Foi uma dinâmica em grupo, e várias pessoas falaram, várias hard skills, né? Não, porque eu tenho pós, eu sou formado, isso e aquilo, papapá. Mas você entende que a hard skills, né? Que é já o certificado, que você tem tudo, beleza, mas você precisa da soft, que é a emocional ali que você lida, que você pode melhorar, que você pode aperfeiçoar. E aquilo, você pode ter pessoa com a hard, né? Ter todos os certificados possíveis, todos os cursos, mas se você não tem o soft, você não entra, né? Porque é aquilo, você tem que ter a cultura da empresa. Você tem que ligar ali os pontos. Se isso não acontece, se essa ligação não bate, não dá certo. Você pode ter uma pós, um doutorado, um mestrado, que não adianta. Então, tem coisas que a gente precisa ter, né? Algumas softs, a gente tem que ter comunicação, tem que saber trabalhar em equipe, tem que ser pessoas responsáveis, né? Autorresponsável. Colaborativa, exatamente. Não adianta entrar para uma empresa e não saber trabalhar em equipe. O que adianta? Não adianta. Você tem, mas eu tenho um doutorado. E aí? Você não sabe trabalhar com pessoas, né? Trabalha com robôs, vai trabalhar com IA. Né? Porque são muito diferentes, né? Pois as pessoas são muito diferentes. Você tem que saber e tem que gostar de trabalhar com pessoas. Então, por isso que eu sei. Qual foi o melhor conselho de carreira que você já recebeu e que você carrega até hoje? Você leva, vai levar pra sua vida até... Ai, tem muitos. Coloca aí um ou dois. Tem muitos, mas eu aprendo muito e eu, vou ser bem sincera, aprendo muito com a Kelly, né? Não sei, eu não lembro se tem um bloco pra isso. Tem pra falar sobre isso? Não, né? Não tem. Não tem. Mas eu conheço a Kelly há muitos anos. Ela foi minha professora, aí depois ela foi minha chefe, aí hoje ela ainda é minha chefe, mas hoje a gente é amiga também. E ela me deu muitos conselhos durante a minha trajetória, né? Ela falou pra mim, Karen, não confie em todo mundo, você tá no mercado de trabalho, você não tá aqui pra fazer amigos. E isso foi um grande aprendizado, porque eu sou uma pessoa muito docinho, né? Eu confio em todo mundo, eu abro minha vida pra todo mundo, né? Isso antigamente, hoje nem tanto. Então eu já quebrei muita cara nisso, né? De achar que eu tava no mercado de trabalho e que eu tava com minha família sentada. E não é isso. Então eu já quebrei muito mesmo ali a cara de confiar em todo mundo. E aí depois de um tempo, e a Kelly me orientando muito, eu aprendi que não. Que o mercado de trabalho não é seu amigo, não é sua família, você tá ali pra trabalhar. Claro que você pode criar laços, isso é muito importante pra você ter um bom desenvolvimento dentro do seu trabalho. Mas é o seu trabalho, não é a sua vida pessoal. Então, isso foi um grande aprendizado pra mim. Depois que eu comecei a fechar mais minha boca, né? Eu consegui evoluir muito, né? Então, isso pra mim foi um grande aprendizado e é o que eu levo pra vida. Porque às vezes eu falo demais também. E aí eu me calo, eu penso, falo, caramba, falei demais, né? Mas já tenho a consciência ali que antigamente eu não tinha. E a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai aprendendo. É isso aí. Toda experiência, né? Porque o mercado de trabalho é da onde a gente tira nossos recursos para levar para as pessoas que estão nos aguardando aqui em casa. É verdade. Né? Então, a gente precisa só ficar ligado nisso. O que você diria para quem sente que não tem talento ou habilidades claras para desenvolver? Eu acho que não existe alguém que não tem talento. Eu acho que todo mundo tem um talento, se às vezes ainda só não encontrou o seu. Eu creio que essa é a resposta. Porque às vezes você fala, caramba, mas eu fiz isso e não encontrei. Fiz esse outro curso, né? Às vezes aparece pessoal que fez 10 cursos. Eu tenho aluno ali que chega, Karen, mas eu fiz curso disso, daquilo, áreas completamente diferentes e não me encontrei. E tá tudo bem, você vai se encontrar. Mas para isso ser mais rápido, né? Não precisar perder tanto tempo, hoje a gente tem muitos testes
né, online. Você pode pegar e fazer um teste para entender o seu propósito de carreira. Claro, vai ser um resultado exato? Não vai ser exato. Mas ele vai te dar ali um direcionamento do que você se encaixa mais. Então, olha, você é mais familiarizado com a área de administrativa, ou não, com a área de tecnologia de informação, ou com a área de economia, né? Ele vai te dar um norte ali, né? Testes ali de carreira que você pode fazer, que vai te dar um norte de qual segmento você seguir. Eu acho que é um caminho que você te ajuda ali. Eu já fiz vários testes e deram carreiras completamente diferentes, mas porque eu gosto de diversas áreas. Então, às vezes é questão também de tempo, né? Já ouvi muito falar que o nosso tempo, e eu acredito muito nisso, não é o tempo de Deus, né? Então, às vezes eu quero uma coisa no meu tempo, mas não é o tempo de acontecer. Então, às vezes a gente tem que sentar e descansar e esperar. Você já fez, né? E não só descansar, né? Eu fiz tudo que é possível, eu fiz tudo que eu poderia, fiz cursos, estudei, me dediquei. Então tá bom, então agora aguarda, porque na hora certa, a oportunidade certa vai aparecer. É porque você, na verdade, está semeando, né? Pois é. E aquilo, tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu não vou semear agora e daqui a pouco, nossa, tá florido, né? É verdade. A gente não pode. Terceiro bloco, empreendedorismo jovem. Sua cara. Como surgiu o lado empreendedora e quais foram os primeiros passos aí pela Karen? Tá, como que surgiu? Eu sou uma pessoa muito determinada, né? Muito independente. Não gosto de depender de ninguém pra nada. E é um grande problema, né? Minha psicóloga fala comigo toda a sessão. Você precisa das pessoas. Por mais que eu faça tudo possível pra não depender de ninguém, eu preciso. Então, desde, né, quando eu fiz 18 anos, eu fui morar sozinha, saí da casa da minha mãe e fui morar sozinha. E até me perguntaram numa entrevista, por que você foi morar sozinha? Com 18 anos eu falei, caramba, é porque eu sou independente, eu gosto de fazer minhas coisas. E essa questão do empreendedorismo, eu li, na verdade eu vi um filme, né, Nosso Sonho, que é um filme muito legal que tem do Claudinho Bochecha, que fala que quem tem talento não tem chefe, né? Quem tem talento não tem chefe, acho que é isso. Eu não vi esse filme. Mas é um filme muito legal, até recomendo. Quem tem talento não tem chefe. Quem tem talento não tem chefe. E aí eu falei, caramba, concordo e discordo, né? Tem ali seus lados. Mas eu falei, quem tem talento não tem chefe. E eu fiquei com isso remoendo na minha cabeça. Mas eu quero empreender, eu não quero pra sempre trabalhar pra uma pessoa. E eu botei isso na minha cabeça muito certo. Eu quero com 35 anos ter minha independência financeira. Eu quero muito isso. E eu trabalho desde os meus 16, né? Até antes disso eu já trabalhava com meu pai, ajudava ele. Então, eu trabalho desde muito nova pra ter o meu dinheiro, pra não depender de ninguém, pra poder fazer o que eu sonho. Então, eu quero ter uma empresa, quero poder futuramente viajar ao mundo, viver a minha vida e ter ali só que administrar uma empresa, não fazer todas as atividades, né? Então, por isso desde cedo o empreendedorismo, por isso pensar, né, já de agora para alcançar minha meta. E a gente tem aquelas metas, né, a curto prazo, a longo prazo, né, a médio prazo. Então, eu tenho isso muito certo na minha cabeça, o que eu quero para agora, o que eu quero para daqui a pouco, o que eu quero lá para frente. Se você tivesse que dar uma dica para quem quer abrir um negócio, mas ainda tem muito medo, qual seria? Começar. Porque eu comecei não tendo nada, não fazendo nada. Começa mesmo. E deu certo. E dá certo, né? Claro, meu negócio tá lá em cima? Não. Mas hoje eu tenho um alcance maior do que eu tinha ontem. Então isso pra mim já é um ponto. Já é ali uma motivação. E começou com isso, a procura de algumas pessoas. E eu falei, eu tenho que regularizar isso. Que isso? É só um LinkedIn? É só um currículo? Não. Tem uma empresa, tem um fundamento, tem uma organização, né? Então, é começar. Só começa, porque se você esperar a hora certa para as coisas acontecer, não vai acontecer. Então, começa com o que você tem, que as coisas vão fluindo. O que você aprendeu errando e como transformou isso em crescimento? Também muita coisa. Porque, é aquilo, eu sou muito nova, então eu erro muito, né? E a gente sempre vai errar. É aquilo, a gente tem que errar e aprender, né? Com os nossos erros, mas principalmente no mercado de trabalho. Eu quando eu saí desse Jovem Aprendiz, eu entrei numa multinacional logística chamada JT Express, que foi uma empresa incrível pro meu crescimento, mas eu lembro de um episódio que eu tive, né? Eu sou muito, como é que eu posso dizer? Muito sensível também, né? E teve um episódio que eu tive de um problema que estava tendo na empresa com uma outra colaboradora que não era da minha equipe, e aí eu comecei a chorar, e lá não eram salas de equipes, era uma sala gigante com todo mundo junto. Então se você chorar daqui, a pessoa lá do outro lado vai ver que você tá chorando.
E eu comecei a chorar muito. Aí a minha gestora, que era a Jennifer, né? Foi uma coordenadora incrível pra mim. Todas as minhas coordenadoras foram incríveis, graças a Deus. Ela pegou e falou, vamos no banheiro. E aí ela na meu banheiro, ela falou assim comigo, você vai parar de chorar agora. Foi assim mesmo. Ela falou, você vai chorar em casa, respira. Só, como é que ela falou? Segura esse choro, porque você não vai chorar na frente dela. Ela não tem que ver que você tá chorando. E pra mim, aquilo foi um aprendizado muito grande, por mais que pareça uma coisa boa, foi muito grande, porque no mercado de trabalho a gente tem que ter muita inteligência emocional. Isso é um ponto muito importante. Porque vai te dar vontade de chorar, se duvidar, todo dia, porque todo dia tem dificuldade. Todo dia é uma nova oportunidade, é um novo desafio. Olha, você hoje é da área tal, amanhã eu vou chegar, você é da outra área. E aí, minha equipe, o que vai acontecer? Não tem, é isso, né? O mercado de trabalho, ele é muito volátil. Você, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, ele muda muito rápido. Então, esse foi um grande ensinamento que eu tive, de eu saber segurar minhas emoções, né? Respirar, às vezes, olha, vai no banheiro, respira, né? Aquele choro de 1 minuto e volta pra lá, né? Pra você conseguir cumprir o seu trabalho. Então, foi um grande ensinamento sobre ter inteligência emocional, né? A gente precisa, né? Para tudo, não só para o mercado de trabalho, né? A gente precisa ter, e não é fácil. Eu falo para as pessoas, não adianta fazer um cursinho de 2 horas achando que vai ter inteligência emocional, não, porque você vê na hora do vamos ver. É na hora de acontecer, é na hora que você vê se você tem ou não tem, né? Não tem isso de teoria, é na prática que acontece. Existe algum projeto empreendedor que você sonha em realizar no seu futuro? Acho que o que eu sonho eu tô realizando hoje, né? Mas eu quero futuramente poder ter uma ONG, né? Na verdade, eu tenho um grupo que eu divulgo as vagas de emprego. Isso é muito interessante para quem tá procurando emprego. Esse grupo, eu tenho ele há mais de 1 ano. Hoje em dia ele tem 700, 800 pessoas, se eu não me engano, mais um alcance grande, que eu divulgo vagas de emprego de São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, né? E eu tenho um outro grupo para divulgar cursos. São grupos diferentes. Mas isso eu faço de forma voluntária para ajudar as pessoas. Hoje eu sou uma pessoa que eu tô procurando emprego, mas eu vejo a dificuldade que é a preocupação, né, de eu tenho contas para pagar, eu tenho obrigações, eu tenho ali, né, tudo que eu preciso, né, porque o financeiro ele influencia muito na nossa vida. Eu não tenho filhos, mas eu imagino quem tem filho. Quem tem, é uma preocupação muito maior, né? Então, eu criei esse grupo e aí eu ajudo muitas pessoas, graças a Deus eu recebo vários retornos. Olha, Karen, consegui vaga, porque tinha ali o grupo, então todo dia eu divulgo vaga, todo dia eu tiro um tempinho do meu dia pra poder divulgar vagas pra ajudar pessoas. Eu quero futuramente, né, não hoje, isso não tá nos meus planos agora, mas ter uma ONG pra ajudar pessoas nessa questão do mercado de trabalho. Porque todo dia nós somos pessoas diferentes, então todo dia vai ter alguém que precisa saber sobre o mercado de trabalho, que precisa aquilo. Você vai estar um passo à frente de quem está na sua idade e não sabe, né? Então isso é interessante também. Qual foi o momento que você percebeu? Agora eu, Karen Reis, sou uma empreendedora de verdade. Foi quando acabou meu contrato, né, com a empresa que eu estava dando aula, né, que estava ali lesionando. E aí eu tava em casa, né, sabe, e eu sou uma pessoa totalmente agitada. Pra quem me conhece, sabe que a minha rotina é 100% cheia, e é um problema, né, isso é um grande problema, porque eu não gosto de ficar à toa. E aí eu tava à toa em casa, aquilo de já conversei com as paredes, já olhei pro lado, já olhei pro outro, tem nada pra fazer, né, assim, até tem, né, mas aquilo de não ter a sua rotina, pra mim uma coisa que me incomoda muito é não ter uma rotina. E aí eu falei, tá, a minha empresa, vamos começar a estruturar isso. Eu parei para começar a pesquisar. Hoje a gente tem o ChatGPT, né? A nossa inteligência artificial incrível hoje. E ela ajuda muito, né? Eu falo que o chat não é para fazer nada para você. Ele é para te direcionar. Ele é para te ajudar, te auxiliar. E ele me auxilia muito. E eu comecei a conversar com ele e falei, chat, é a minha empresa, eu lembrei que eu tenho. Vamos começar a organizar ela? E ele me deu um nicho que tava muito pouco na minha cabeça. O que eu achava que era isso, era aquilo, gigante. Ele falou, Karen, você tem que organizar isso. Eu falei, caramba, é muita coisa. E aí eu botei isso numa planilha no Excel e botei lá, né? Fiz como se fosse um Kanban, uma metodologia que a gente tem, né? O que eu já tava ali, o que tinha que iniciar, o que eu tava ali em processo e o que eu tinha pra finalizar. E aí hoje eu ainda faço algumas coisas dela, mas com base nisso. Então o chat, ele é meu assistente, né? Meu assistente gratuito, que ele me ajuda a estruturar isso, né? Mas foi através disso, de ter terminado esse contrato e tá ali sem rotina. O próximo bloco é o poder da comunicação, né?
Como e quando, na verdade, Sim. você descobriu que gostava de falar em público? Então, eu não gostava muito de falar em público. E eu não sei desde quando, mas eu lembro que no ensino médio já, primeiro ano do ensino médio, eu tinha apresentações, eu não gostava de trabalhar em equipe. Isso é um ponto. Não gostava. Eu gostava de fazer tudo pra todo mundo. Tipo, a gente é um grupo de 5 pessoas, eu falava, não precisa fazer nada, deixa que eu faço tudo. Eu era assim. Hoje eu sei trabalhar em equipe, graças a Deus. Mas, e eu falava, eu adorava apresentar, adorava falar. Só que eu não queria deixar as pessoas falarem. Eu queria eu só falar. E quem trabalhou comigo, quem estudou comigo, hoje deve, nossa, me odiar por causa disso. Mas eu era muito assim. Mas eu gostava de falar, eu gostava de apresentar. E eu sempre tive, graças a Deus, essa habilidade. Eu não preciso, por exemplo, eu não gosto de decorar nada. É tudo no improviso. Claro, você tem que ter ali uma base, né? Saber ali o que você vai fazer. Mas improvisar, não decorar o que eu tenho pra falar. Porque eu acho que as coisas decoradas não fluem bem. Então, foi na minha adolescência também, né, do 15 ali pro 16, que eu tive esse contato com o mercado de trabalho, esse contato com o ensino médio, pra mim foi muito importante, né, o contato com o LEPIC, que é essa instituição desse laboratório que eu fiz parte, porque eu tinha que apresentar esse projeto final. Então, foi através dessa rotina que eu comecei a ter. Qual foi a palestra mais desafiadora que você deu e por que foi desafiadora? Por que foi desafiadora? Caramba. Teve uma palestra que eu fui dar lá numa instituição que tem em Niterói. E foi desafiadora, foi uma palestra só para homens. Não foi proposital, de jeito nenhum. É porque realmente os cursos que foram escolhidos para aquela palestra eram curso ali de homens, né? Então foi desafiador porque, querendo ou não, o nicho deles e a área deles era completamente diferente da minha. Era uma área mecânica, a área para quem trabalhava embarcado, né? Pessoas que faziam curso de NR. Eu entendo do assunto, mas não tenho domínio. Então, pra mim, ali foi uma grande dificuldade, uma oportunidade também de eu ver que eu precisava entender mais de algumas áreas. E até mesmo de perguntas. Era um público mais velho também. Eu tinha muitas pessoas ali de 40, 50 anos e falando, Karen, eu mando currículo todo dia e eu não consigo emprego, não consigo retorno. E eu não posso falar pra ele, olha, eu sei o que você passa. Por que não? Eu tenho 20 anos, eu sou mulher, eu tenho completamente uma visão diferente, eu tenho uma vida diferente, realidade diferente, é o que a gente fala sobre se comparar, né? Então, foi muito desafiador, porque eu tive várias perguntas ali que, claro, a gente improvisa pra responder. Mas que eu vi que eu precisava me preparar mais, que eu precisava melhorar mais o meu desenvolvimento para aquele público, porque eu tinha que estar preparada para todos os públicos, né? E eu tenho que estudar os públicos que eu vou estar ali, tanto sendo adolescentes, sendo adultos, sendo homens, sendo mulheres, sendo área administrativa, sendo área ali de embarcação, tem que estar preparada. Então, foi muito desafiador. A gente sente, né, quando você tá numa palestra e você fala assim, nossa, eu poderia ter entregado mais, né? Eu deveria ter... engraçado isso, você faz essa reflexão com você, né? Mas se você não passar por aquilo, você não vai saber. Então é importante. Então, se colocar, né? Como transformar conteúdo técnico em mensagem que realmente vai engajar? Engajar. Isso é difícil. Né? E eu até falo que na área do marketing, né, que eu também estou um pouquinho nessa área, não é só você postar. O postar é muito fácil. O difícil é fazer acontecer, é dar certo. Então, hoje, você tem que primeiro pensar o que eu quero, né? Qual é o meu objetivo? Por exemplo, por mais que eu esteja dentro da área do RH, não é tudo do RH que vai potencializar o meu Instagram profissional hoje. Esse é um ponto. Se eu postar sobre departamento pessoal, que não é uma área que eu tenho domínio, não vai engajar. Porque o meu público ali é falar sobre recrutamento e seleção. É falar sobre treinamento e desenvolvimento. Então, eu falar sobre benefícios não vai ser uma coisa que vai engajar. Pode ser um ponto positivo, talvez, se eu postar no LinkedIn. Porque ali eu tenho pessoas de diversas áreas onde informações são enriquecedoras para outras pessoas. Pode ser. Mas eu preciso pensar em um conteúdo dentro da minha área e eu tenho que atrelar isso. O que adianta a Kelly, que está ali com uma empresa, a K2, chegar e postar uma coisa sobre segurança no trabalho? Ela vai lançar um curso sobre isso? Tem que ter uma lógica, né? Tem que ter ali um insight para acontecer. Então, é você estudar e ver se vai te gerar resultado, né? Não fazer uma coisa sem intenção, sem estudo ou algo ali.
Então, na verdade, você tem que estudar o mercado e se planejar para poder criar estratégias para que você possa fazê-lo. E entender seu público-alvo, né? Isso é muito importante. Porque o seu público-alvo ele não vai ser geral, por mais que você fale, pessoas. Existem muitas pessoas, muitas idades. E a gente começa a separar. O Instagram, ele é muito legal, uma ferramenta muito boa, porque ele já mostra se você tem um Instagram profissional, tá? Tem como você personalizar seu Instagram. Ele te mostra o seu público-alvo. As pessoas que mais entram no seu perfil são homens, são mulheres, são de São Gonçalo, são de Niterói, são do Rio de Janeiro, são de 10 a, né, um exemplo, 10 a 20 anos, são de 30 a 40. Isso você consegue, de início, assim, né, que você está estruturando, consegue personalizar o seu público e entender quem é seu público-alvo. Legal. O que é mais importante para ser uma boa comunicadora? A parte técnica ou o coração, né, a autenticidade? Como você falou, eu não gravo, Sim. né? Eu não gravo. Eu vou no improviso, porém eu tenho que saber a pauta, sim, né? Isso é importante. O assunto. Eu acho que é um equilíbrio, né? Eu até tenho uma tatuagem sobre isso, que eu falo que é a razão e a emoção. Você tem que equilibrar os dois. Não adianta você ir só na emoção. Não, eu acho isso, então isso. Não existe. Isso não existe. Tudo tem que ser com dados, né? Eu aprendi isso na minha vida. Eu aprendi da pior forma. Que não adianta, não, eu quero fazer isso. Tá, mas cadê os dados? Cadê o número? Aonde que você vai me mostrar que isso vai me trazer resultado? Que isso vai dar certo, né? Então, eu aprendi muito dessa forma. Que não adianta só falar. Quando eu for falar, isso leva muito mercado de trabalho. Quando eu quero oferecer alguma proposta, eu quero melhorar alguma coisa, eu tenho que ir com dados para minha liderança, para eu conseguir o que eu quero. Então, equilibrando os dois. Claro, primeiro começa com a sua emoção, né? Porque você começa a pensar, começa a ter ali a vontade, e aí depois você vai ali pro racional, né? Vamos entender o que eu preciso para fazer isso, né? Como que eu consigo ali provar que isso é viável, que isso é necessário. Então, eu creio que você tem um equilíbrio dos dois, né? Não adianta só ser intensa, né? Tem que ter ali os dois. E como é que você lida com o nervosismo, o frio na barriga, quando você vai entrar, né, palestrar? Então, eu não fico muito nervosa. Não fico. Eu fiquei nervosa recentemente, porque eu fui fazer uma entrevista. Eu não fico também ansiosa pra entrevista, mas eu não sou uma pessoa tímida, acho que isso já ficou claro. E nem uma pessoa que fica muito nervosa com isso, não. Mas eu fui fazer uma entrevista e eu fiquei nervosa porque é uma entrevista em grupo, né? E presencial. E eu cheguei lá e tinha 15 pessoas, 15 candidatos. Falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei nervosa. Por quê? Quando você começa a escutar um pouquinho de cada um, né? Da trajetória de cada pessoa, você tem que pensar e falar, eu tenho que pensar em alguma coisa que vai me destacar aqui de todas essas pessoas. E não era 1, não era 2, não era 5, era 15. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar aqui? Então, você tem que ser muito rápido, tem que ser muito estratégico, tem que pensar muito bem. Então, isso me fez ter um frio na barriga, eu ficar sem dormir, eu ficar nervosa, foi o que me fez. Mas para palestrar eu não costumo ficar, porque eu falo muito isso, a gente tem que ser transparente, né? Não adianta você criar uma versão, uma máscara de você que não existe. Tem que ser muito transparente, eu sou pelo menos uma pessoa muito sincera, mas sempre com cautela, pensando antes de falar, né? Porque a gente também não pode falar o que vem na cabeça. Então, penso muito bem antes de falar. E confio. Eu acho que vai muito da confiança, sabe, Kelly? Você ter autoconfiança em si mesmo, isso ajuda você, né? Mas essa autoconfiança, você vai pegando, né? Você vai tendo robustez à medida que você vai exercendo. Exercendo. Aos poucos, né? No início, quando eu palestrava, eu ficava super nervosa. E a Kelly me corrigia muito. Karen, seu pé tá cruzado. Karen, você tá encostada no quadro. Karen, você tem que se expressar. E falava muito, muito, muito. Mas o que fez eu melhorar? Hoje não. Hoje eu nunca... E hoje eu brigo com meus alunos. Não encosta no quadro. Você não vai ler o papelzinho. Você não vai... E eles ficam, mas aquilo, são ensinamentos, aquilo. Crítica construtiva, né? A gente tem que pensar muito nisso. E eu levo muito isso. As críticas são construtivas. Então, são coisas que me fizeram melhorar. E hoje eu sei que eu não posso cometer esses tipos de erros, né? E você vai melhorando aquilo. A prática, né? Não sei se é isso, mas eu creio que a prática leva à perfeição. Não sei se o ditado é esse, mas eu acho que é. Você vai praticando e você vai melhorando. Cada vez que você vai fazendo mais alguma coisa, você vai melhorar naquilo, né? É questão de tempo. E se você fosse dar 3 dicas principais, assim, para quem tá querendo começar nesse movimento aí de fazer
aparições, algumas apresentações? Primeira estuda muito bem antes do que você vai falar. Isso é muito importante. Porque imagina, você vai falar alguma coisa e a pessoa vai chegar e falar, ué, mas eu li aquilo ali e aquilo ali não é isso que você disse. O que você vai fazer na hora? Você vai falar o quê, né? Então, a primeira base é o conhecimento. É você ter certeza do que você vai falar. É você pesquisar e se atualizar também. Isso é muito importante. Não adianta eu chegar pra Kelly, eu até falei isso ontem com uma pessoa. Kelly, hoje as vagas são divulgadas, as vagas de emprego são divulgadas no jornal. Aí a Kelly, que é uma pessoa muito informada, fala, Karen, não, Karen, hoje as vagas são divulgadas no LinkedIn, as vagas são divulgadas nas redes. E aí eu vou falar, meu Deus, eu me apresentei como recrutadora e eu falei uma coisa dessa. Então, eu tenho que estudar muito bem, essa é a dica 1. Tenho que me aperfeiçoar do que eu vou falar. A dica 2, para quem quer fazer, né, um pouquinho disso, é você acreditar em si mesmo. Eu acho que isso é um ponto-chave, né, a autoconfiança. Mas você tem autoconfiança através disso, é do estudo. É de você, quanto mais conhecimento você tem, eu acho que mais faz você ter autoconfiança, né? Então, isso é muito importante, você ter domínio do que você vai falar. E gravar quantas vezes foram necessárias, né? Isso acontece muito. Quando eu vou gravar pro Instagram, principalmente. Grava 1, grava 2, grava 3, grava 4, grava 5. Sem brincadeira. Quando eu vou olhar a galeria, já tem uns 20 vídeos. Mas por quê? Porque também acontece nervosismo, acontece um pouquinho de frio na barriga. Acontece você falar errado, ou você falar, caraca, eu tinha que falar tal coisa e não falei. Então, fazer quantas vezes são necessárias, né? Não só, não, tem que ser dessa vez. Você não tem que ser rígido consigo mesmo, né? É aquilo, a gente dá conselho pra tantas pessoas, a gente ajuda tantas pessoas, mas com você mesmo, você não é flexível, sabe? Você não se é adaptável com você, então você precisa ser sim. Isso que você tá falando, eu tô pensando aqui, e é verdade. Né? Você não é a perfeita. É verdade. Até mesmo, né, Rodrigo? O Rodrigo tá aqui, tá assistindo, tá nos ajudando. Mas o que acontece? Às vezes você erra. E aí, tá tudo certo. E tá tudo bem. E, por exemplo, tecnologia. Às vezes você vem toda certinha, dá um bug no seu computador. E tá tudo certo. E seguimos. A gente, né, o ser humano, ele tem uma questão, né, muito grande de achar que não pode errar. E isso é um grande problema, porque você vai errar e você vai errar muitas vezes. Não adianta querer se limitar, errei 1, errei 2, claro. O erro, ele tem que servir de aprendizado. Isso. Eu tenho que querer melhorar com aquilo. Isso é um grande ponto. Mas a gente vai errar com várias questões diferentes. E aquilo, aprender com erro, corrigir, né? E melhorar. Isso é muito importante. Mas entender que você vai errar. Porque a gente é ser humano, a gente não é a perfeição. Até a IA erra, né? Ontem eu fiz uma pergunta pro ChatGPT, o ChatGPT errou minha pergunta. Falei, tá vendo como é que a gente tem... E tem que ser flexível com ele. Eu vou castigar ele por isso? Não vou. Então a gente tem que ser flexíveis. Bom, vamos lá. Inspirações e referências. Existe um livro, uma música, né? Ou algo, né? Existe. Um trecho de algo, Existe. uma imagem, uma paisagem que mudou sua visão? Existe. Do mundo. Sim, muitas coisas. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler. Esse é um ponto muito fraco. Não é que eu não goste, né? Mas eu não consigo ter uma concentração muito grande. Por exemplo, se eu assistir alguma coisa, um podcast, uma série, eu vou conseguir pegar muito mais do que eu lendo um livro. Isso é um ponto. Mas tem um livro que eu li, foram os poucos, que eu li por completo. Da Mariana Reis, que é Tô Me Formando e Agora. E por que eu li? Porque é um livro que eu tenho interesse, né? Que eu gosto. E esse livro, ele fala sobre estratégias e ferramentas que você pode usar para você ingressar no mercado de trabalho. Então, é muito interessante para quem quer ingressar e não sabe como. E é pequeno, não é um livro tão grande, então fica tranquilo. Eu gosto muito de ver TikTok, né? Eu falo que o seu TikTok, ele cria um filtro para você de acordo com o que você gosta de ver, com o seu público. E eu gosto de ver muitas inspirações ali, né, de filósofos, profissionais, falando sobre a experiência. Eu esqueci o nome dele agora. O Cortella. O Cortella, ele é incrível, eu gosto muito de ver as citações dele, né, que ele falou sobre referência. Eu nunca parei para ler um livro dele. Na verdade, eu li um pouquinho de um, mas não li todo. Mas eu gosto muito das citações que ele faz, né? O que ele fala, eu acho muito coerente. Como ele diz, como ele explica as situações. Então, ele é uma pessoa que eu tenho aí como referência e gosto muito de seguir. Legal. Qual frase ou insight que você leva aí como guia para sua trajetória? Você já falou muito, né? Antes, né? Já falei alguns, mas eu acho que, principalmente que eu me colocava muito, né, naquilo de, fiz a escolha errada, né? E eu não aceitava errar. Eu era uma pessoa assim, fiz a escolha errada e não deveria ter feito, sabe? Ficar aquilo martelando em você. Mas não, eu aprendi que, às vezes, eu tendo a escolha errada,
me ensinou muito mais do que às vezes ter a escolha certa, né? E eu creio que, eu não me baseio muito em referências, mas em pessoas. E eu vou citar algumas pessoas que foram importantes na minha trajetória, e são até hoje, como até lideranças, outros que não foram. Tem a Kelly, que foi muito importante. Eu tenho a Jennifer Nascimento, que foi uma coordenadora minha. Tem a Tayane foi minha coordenadora recente, que é um ser humano incrível, incrível. Tem o Michel. Então tem vários. Eu acho que as pessoas, elas vão te ajudando em situações diferentes da sua vida, né? E te ensinando coisas completamente diferentes, né? Eu tenho os meus pais, que são minha inspiração principal, porque eles são muito batalhadores, né? Isso é muito, muito batalhadores. Meu pai é empreendedor e meu pai fica nisso há muitos anos, né? Insiste em empreender e ele acredita muito que vai dar certo, né? Eu já sou uma pessoa que eu penso, pode ser que dê errado, pode ser que não. Meu pai não. Ele é totalmente, vai dar certo. E a minha mãe, ela me inspira muito também, porque se hoje eu sou essa mulher que eu tô me tornando, é graças a ela, né? É tudo que ela me ensinou, é a forma que ela me criou, é a forma que ela fez, né? Eu segui aí. Então, tem aí algumas pessoas, né? E a Kelly, porque no âmbito profissional, a Kelly, ela tá muito inserida e eu já escutei muitas pessoas falarem, não, puxa saco. Não, não é. Não é puxa saco. É que as pessoas não estão por dentro, né? Pra entender a situação. Mas imagina, uma adolescente de 16 anos ter uma mentora ali praticamente pessoal, né? Pessoal na sua vida. Poder te guiar é um privilégio. Eu creio que é um privilégio. Então, eu trabalhei pra Kelly, né? Eu não falei sobre isso, mas eu trabalhei pra Kelly numa churrascaria que ela tem aí com a família dela. E eu fui social media, de uma área que eu completamente não tinha domínio nenhum, que era a área de mídias. E a Kelly, ela confiou em mim desde o início. Ela falou, não, você vai trabalhar pra mim e vai dar certo. Então, várias vezes eu fazia a Kelly e falava, cara, faz de novo. Melhora, faz isso, faz aquilo. Isso foi ir melhorando muito e criando essa autoconfiança. Hoje eu ainda trabalho com a Kelly, né? Mas nas mídias de outra empresa, que a gente vai evoluindo juntos. Mas eu tive essa pessoa que fez eu tenho uma mentora na minha área profissional, né? Eu tenho uma pessoa me guiando ali das minhas escolhas. Sabe aquela pessoa de você precisar ligar pra pedir um conselho? E você falar, caraca, eu tenho essa pessoa? É difícil, nem todo mundo tem, né? Então eu tenho aí minhas inspirações na área pessoal, na área profissional, né? As pessoas que a gente se inspira também, que às vezes nem sempre tá perto, mas são algumas pessoas. Mas eu posso só abrir um parênteses aqui em relação a você? Pode. Quando a gente se conheceu lá atrás, você foi proativa de chegar e mandar mensagem no sentido de sua rede não tá legal. Verdade. Não tá legal. Sua rede não tá legal. Verdade. Posso ajudar? Foi. Esse que foi o gancho. Foi mesmo. De tantos outros jovens, a ousadia, a coragem de chegar e falar e depois falar assim, eu seguro, é diferente, sabe? E a gente tem muito aquilo, né? E foi ela que me ensinou isso. A oportunidade, ela não existe, mas você pode criar ela. E isso tem um marco incrível na minha vida, porque muitas das coisas que eu entrei, saí, não existiam. Eu criei. E é muito assim, eu sou muito ousada, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, muito, em tudo pra mim é muito intenso. Então, até hoje, eu entro no LinkedIn de alguém e a Kelly que me ensinou assim, ué, mas o não você já tem, vai atrás do sim. E eu faço isso. Nem conheço a pessoa, oi, tudo bem? Será que você tem uma oportunidade de emprego? Eu mando, sem medo nenhum. E aquilo, pode ser que a pessoa não vai me responder? Pode, como acontece muito. Mas tem pessoas que respondem, que ajudam, que às vezes não tem oportunidade de emprego, mas tem ali um conselho, tem um livro, tem alguma coisa que vai te ajudar, né? E a Kelly falou isso, que eu cheguei e falei, olha, oi, sua rede não tá boa. Eu faço isso hoje em vários lugares, porque aquilo, a pessoa pode levar como desaforo. Nossa, ela falou que a minha rede não tá boa. Mas a pessoa também pode levar como aquilo de, caramba, eu preciso melhorar. E se você quer me ajudar, por que não? Né? Porque é aquilo, a gente vê tantos empreendedores, tantas pessoas que têm força de vontade, quer fazer, mas às vezes não tem ali a familiaridade com a internet. Eu até falo internet no geral, né? E eu conheço muitas pessoas assim, que é difícil você ter domínio de um Instagram, domínio de um TikTok, de um Facebook. É difícil. Então, se você pode ajudar, por que não, né? É a ideia do... eu tenho isso aqui, eu não tenho. Me ajuda? Isso aí.
É sobre ser ponte, né? Exatamente. A atitude infinita. E a gente fala sobre a atitude infinita, ser ponte, né? Ser ponte. Você tá numa ONG, a gente faz parte da Atitude Infinita, tanto eu quanto a Kelly, que é uma ONG que mentora pessoas para o mercado de trabalho, não só mentora, faz você melhorar as suas soft skills, a hard skills também. A Atitude Infinita ela é incrível na nossa vida, não só na nossa, mas ajuda muitos jovens, muitas pessoas que estão aí querendo entrar no mercado, fazer transição de carreira, né? Então é incrível também. Bom, vamos lá. Próximo bloco, futuro e novos caminhos. Onde você se enxerga, essa é tradicional, nos próximos 5 a 10, 15, 20 anos. Eita, mas... Eu espero estar junto. Tem uma resposta. Bom, como eu falei, eu tenho metas, né, pra agora, pra daqui a 1 ano, e eu tenho metas pra daqui a 5 anos. Então, vou falar um pouquinho pra todo mundo entender, né? Daqui a 1 ano, né, eu pretendo ter o meu carro, que é um sonho. Eu tirei minha CNH com 18 anos, né? E no meu jovem aprendiz, eu juntava dinheiro já pra tirar minha CNH, porque eu tinha muito esse sonho de tirar minha carteira de habilitação. Hoje eu tenho ela definitiva, mas eu não tenho meu carro ainda, e é um sonho meu. Ter a minha casa própria também é um grande sonho, e casar. São as 3 metas que eu quero pra daqui a 1 ano. Eu preciso completar elas, porque era pra elas acontecerem esse ano e não aconteceu. E tá tudo bem, né? Tem que ser super flexível com isso, porque os planos mudaram, os caminhos, né, tomaram outros rumos. Mas eu tenho esses 3, que é casar, comprar meu carro e ter a minha casa própria. Agora, daqui a 5 anos, são planos diferentes. Eu quero estar morando em um outro lugar, né? Eu quero ter uma qualidade de vida. Eu falo que ter qualidade de vida já é muito importante. Eu tô procurando um emprego e eu tenho meus requisitos. Não é só qualquer emprego, até porque eu falo, nós não somos qualquer coisa para querer qualquer emprego. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que se dedica para querer um emprego bom, um emprego legal. Então, hoje eu quero um emprego perto de casa, eu quero um emprego segunda a sexta, eu quero CLT porque eu tive decepções com o PJ, e o PJ, né, você prestar serviço tem que ser uma coisa muito certinha para dar certo. Então, eu quero um CLT, eu quero ter benefícios. Então, hoje eu procuro uma empresa que siga tudo isso, né? E é difícil. Mas daqui a 5 anos, eu quero estar com uma empresa estruturada, quero poder ter colaboradores, né? Isso é uma coisa que eu quero muito. E tá viajando. Eu gosto muito de viajar, mas pra você viajar tem que ter dinheiro, né? Tá, mas peraí, você quer daqui a 5 anos a sua CLT e você quer, paralelo, ter a sua empresa? Não, o CLT é uma coisa que hoje eu quero, né? Hoje. Mas daqui a 5 anos não, daqui a 5 anos eu quero ter a minha empresa. A sua empresa. Mas pode ser que a gente precise de um CLT pra conciliar isso, né? Mas você acaba equilibrando isso. Mas daqui a 5 anos eu ainda penso que eu ainda sou muito jovem, né? Eu vou ter o quê? 25, então pode ser que eu precise aí. E eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar. Graças a Deus não tenho esse problema, eu gosto de trabalhar. E eu adoro bico, né? Tudo que é bico eu gosto de pegar pra poder conciliar. Mas eu pretendo estar com uma empresa mais estruturada. Isso é uma vontade que eu tenho daqui a 5 anos. Como você, né, imagina o futuro do mercado, né? Como você imagina o futuro do mercado de carreira e desenvolvimento humano? Isso é muito legal a gente falar sobre isso. Sobre o mercado de trabalho em si, né? Porque a IA, ela tá chegando, e o que você mais vê? Nossa, a IA vai substituir os seres humanos? Como que vai ser isso? Como que vai ser lidar com robôs? A gente já tem vários, né? Esses dias mesmo eu tava vendo um vídeo no shopping aqui perto, em Niterói, um robô andando no shopping. Aí você fala, caraca, um robô? E o robô dando a mão pras pessoas, né? Cumprimentando e fazendo tudo. Só que é uma realidade muito perto do que vai acontecer daqui a pouco. Quando você vai em eventos de tecnologia, de inovação, é o que você mais vê. Um monte de robô, né? E aquilo é super normal. Só que aquilo, eu falo que a gente tem que ir melhorando as nossas habilidades, né? E o nosso conhecimento. Então, eu preciso melhorar e falar o que eu posso fazer para estar inserido no mercado de trabalho daqui para frente. É o atrelar, não é aquilo, né? Eu vejo muitas pessoas falando, não, eu vou fazer tecnologia por causa disso, eu vou fazer TI por causa disso. Mas não, você não precisa fazer. Mas você precisa atrelar a sua área a uma área de tecnologia. Isso é legal. Por mais que você não goste, hoje é o caso da Karen, não gostar de tecnologia, não muito, né? Não muito. Quando eu falo de TI, eu não gosto. Mas eu preciso entender. É aquilo, eu vou chegar numa rodinha de conversa que tem uma pessoa de cada área. Imagina você não souber falar. Meu Deus, que vergonha. Então você tem que saber um pouquinho de cada área e você precisa atrelar, principalmente isso. Quando a gente fala do mercado de trabalho no futuro atrelar suas áreas de tecnologia. Hoje, quando você pesquisa um curso de graduação, de pós principalmente, você vê muitas áreas atreladas de tecnologia. Até na área de RH, que é a área que eu curso, a maioria das pós-graduações hoje estão atreladas à TI, à tecnologia da informação.
Mas por quê? Porque é o futuro do mercado de trabalho. E aquilo, os robôs, eles vão substituir o ser humano? Pode ser que sim, mas você precisa de um ser humano para poder monitorar um robô, né? Isso é muito importante, porque o robô, ele não vai ter ali as soft skills, né? Ele pode ter a hard, ele pode ter todo o conhecimento possível, mas a habilidade emocional ele não tem, né? O robô, ele não tem sentimento. Então, você precisa ali ter um ser humano por trás disso tudo. Então, é importante que você estude e se qualifique para isso. Até o livro da Michelle Schneider É o que eu tô lendo, o seu. O futuro mercado, futuro profissional. Futuro das profissões. Profissões do futuro. É. Profissões do futuro. Lá numa parte ela diz que você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído pelo colaborador que sabe mexer na IA. E isso serve até hoje para nossa vida, né? O que eu falo muito com meus alunos. Eu tenho uma sala com 20 jovens aprendizes da mesma área, né? Você acha que vai ser contratado os 20? Não. Vai ser contratado aquele que se destaca, aquele que procura melhorar, aquele que procura fazer algo diferente, que procura ter um a mais. Porque é aquilo. Tem muita gente que como é que se fala? Que tá satisfeita com pouco. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu quero sempre aprender mais, quero, né? Poder mostrar mais. E hoje no mercado de trabalho, o mercado de trabalho é muito competitivo, muito cruel, mas muito competitivo. Então você precisa sempre ter um a mais para mostrar. E isso nessa última entrevista que eu fiz foi muito importante. Porque todo mundo era formado em RH. Ferrou. Eu sou formada em RH também. E aí? Mas eu preciso de mais que isso. Então, falar que eu tinha uma empresa mudou, que eu tinha um grupo de vagas de emprego, falar que eu era palestrante, né? Então, e faz todo um diferencial. E você não precisa fazer uma coisa só de uma vez. Você pode fazer várias. É só você se organizar para fazer isso acontecer. Que legado você gostaria de deixar para as próximas gerações? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Muito. Principalmente essa área de emprego, porque é o que eu sei. Então, é o que eu posso ajudar. Eu gostaria, e hoje eu vejo muito isso, né? Porque eu tenho irmãos mais novos do que eu, e eu já fui, né? Adolescente também. Mas de ver que tem um mundo afora dos celulares, né? Da rede social. Por mais que seja um assunto paralelo ao que a gente está falando, é uma coisa muito importante. Hoje você só vê adolescentes centradas no celular. Não conseguem ficar um minuto fora do celular. Eu lembro que meus alunos, eu falo muito isso com eles. Não tá na hora do celular. Não pedi pra fazer nada no celular. Guarda o celular, mas não consegue. Às vezes não é nem por ter que fazer alguma coisa, é por estar com o celular na mão. O vício né? O vício hoje se torna tão grande, isso pra mim é uma coisa muito preocupante. Pra mim porque hoje é proibido nas escolas, né? É um grande avanço, muito legal. Ser proibido nas escolas. Mas e dentro de casa? Você vê os adolescentes mais no celular do que conversando, interagindo, né? Hoje eu faço uma coisa comigo, que é eu dormir sem carregar meu celular. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem insônia, né? Então, eu acordo 3 horas, eu acordo 4 horas. E se eu acordar e meu celular estiver carregado, eu não vou mais dormir. Eu vou ficar no celular, né? Porque você se distrai, você vê algumas coisas. Vai passando o tempo, né? E eu só ando com meu celular descarregado. Todo mundo fala, não respondo, mas meu celular sempre tá descarregado. Mas é o quê? É uma iniciativa pra mim tentar me desvincular um pouco ali daqueles meios, né? E a gente tem que fazer isso, né? E cuidar de quem a gente gosta, né? Cuidar dos nossos. Então, viu que alguém tá com isso, né? Um jovem, um adolescente, da nova geração, é aconselhar, né? Aconselhar. O que você acredita que será a grande habilidade indispensável para os profissionais do futuro? É a questão da tecnologia, da IA, né? De inteligência artificial. Eu acho que é inteligência artificial. Por quê? Você vê muitas coisas diferentes hoje. Eu também estou muito no ramo da logística, né? Então, eu vejo, por exemplo, em São Paulo, que já tem vários lugares que estão entregando encomendas com drone. E aí você fala, nossa, com drone? Claro que tem toda essa questão de assalto, né? Até porque a gente mora no Brasil. Mas já estão sendo testadas algumas coisas. E eu vi essas matérias recentes. E eu penso que a gente tem que se adequar a isso, né? A gente tem que se qualificar para isso. E querendo ou não, é o que está acontecendo. É a realidade que a gente está vendo. A gente precisa estudar. A gente precisa estudar para entender. Já começa por isso, né? Porque muita gente não entende. Eu mesma tenho algumas coisas que eu não entendo ainda. Mas entender, praticar e falar: opa, eu quero estar dentro do mercado de trabalho daqui para frente. Eu quero estar fora. E não só do mercado de trabalho, porque o mundo vai mudar, né? Os séculos passam e a gente precisa melhorar junto com isso, para não ficar para trás, né? Então, eu preciso estar dentro dessa área da tecnologia. Isso é muito importante. Bom, vamos pro penúltimo bloco. Ping-pong rápido. Um livro que mudou sua visão de mundo. Esse da Mariana Reis. Um conselho que você sempre leva com você.
Ah, caramba, difícil, falei tantos conselhos hoje. Mas sobre ser flexível e adaptável, né? A gente não precisa ser rígido com todo mundo. E a gente precisa estar aberto às pessoas, né? Principalmente quando você é professor. Você precisa estar aberto aos alunos, não é só ensinar, tem que ter o amor, tem que ter o acolhimento. Então, é importante. Chá ou café? Café. Qual palavra resume sua jornada até aqui? Ai, força de vontade. Eu tenho muita força de vontade. O que motiva todos os dias? O que te move, né? Todos os dias. É que eu quero conquistar algo melhor pra mim. Eu quero melhorar a minha vida. Qual foi a melhor decisão da sua vida até agora? Nossa, que complexo. A melhor decisão da minha vida até agora. Eu acho que ir morar sozinha, né? Não sozinha, hoje eu moro com meu noivo, mas eu comecei morando sozinha. Foi um grande desafio que eu tive, porque as pessoas acham que é uma coisa paralela, né? Fácil, mas não é. Ter rotina dentro de casa, morar sozinho, não ter papai e mamãe pra fazer pra você é muito difícil. Então, hoje foi a principal escolha porque me fez aprender muito, amadurecer. Você cresce, né? E você amadurece muito. Então é importante. Um sonho que você ainda não realizou, já até falou, né? Mas tá no seu radar. São aquelas... Eu tenho muita vontade de viajar. Eu sou uma pessoa que eu quero muito viajar pra fora do país. Hoje eu não tenho essa condição ainda, mas eu tenho muita vontade. Muito, por exemplo, eu quero muito... Quando eu era adolescente, muita vontade de ir pra Disney. Ainda tenho essa vontade. Não conseguia realizar na adolescência, mas ainda tenho muito. Bom, a gente tá indo pro finalmente. Que conselho você deixaria para quem busca expressar sua criatividade, né? Trazer o seu sonho para sua realidade, para a carreira, enfim, sem medo? Eu acho que as pessoas precisam confiar em si mesmo e primeiro achar o seu propósito, né? O seu talento. O que você quer para sua vida? É se perguntar mesmo. Tudo tá na raiz do autoconhecimento, né? Eu me autoconheço o suficiente. Eu sei o que eu quero pra mim, porque às vezes você sabe muito bem o que você quer pro outro, o que você quer pra fulano, pra ciclano, mas e pra você, né? Às vezes você sabe mais do coleguinha do que sobre si mesmo. Então tá na raiz daí. Eu me autoconheço o suficiente pra saber o que eu quero. Eu preciso entender isso, né? E pra gente tomar escolhas certas, fazer boas escolhas, isso é muito importante pra nossa vida, a gente não ter uma vida frustrada, né? De más decisões. A gente precisa escolher o que a gente quer e não aquilo de achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha e fazer aquilo porque fulano tá fazendo. Não, eu tenho que fazer porque eu gosto, que eu amo. E eu acredito muito nisso. Você tem que equilibrar muito a paixão, né, com o que você gosta. E hoje eu sou muito focada no meu profissional, né? A minha principal prioridade da minha vida é a minha vida profissional. Porque eu foco muito nisso. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, posturada. Isso é muito importante, ter postura profissional. É difícil você achar pessoas assim no mercado de trabalho. E eu comecei desde muito nova. Então eu tento guiar meus alunos para isso, né? Porque é a forma que eu posso. Então, quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para você. Então, confia em si mesmo, né? E é importante você ter uma rede de apoio. Isso é muito importante. Você ter pessoas que confiam em você, que te apoiam, que estão ao seu lado, né? Quando a gente fala, não sei se todo mundo conhece, a roda da vida. Você tem âmbitos da sua vida. Tem a vida financeira, a vida amorosa, tem a vida social, a saúde. Você tem que equilibrar tudo no meio disso, né? Então, quando você tá com isso, claro, não tudo nivelado, mas tudo equilibrado, a sua vida ela flui bem, né? Então, seja uma pessoa flexível, adaptável e procure sempre ter mais autoconhecimento que aquilo. Tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o conhecimento, né? Podem tirar tudo, mas o conhecimento não. E você tem que deixar a sua marca nas pessoas, porque a primeira impressão é a que fica. E ninguém tira isso, né? E aquilo, quem não é visto não é lembrado. Isso é muito importante, né? Você tem que ser visto e visto de forma positiva para você ser lembrado pelas pessoas. Porque por mais que tentem apagar ali, não vão conseguir apagar. Você tem que deixar o seu legado e o seu nome. Onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho além do Instagram? No LinkedIn. Eu uso mais o LinkedIn do que o Instagram. Isso é engraçado, né? Mais o LinkedIn do que qualquer coisa. Eu sou uma pessoa difícil de responder no WhatsApp. Isso é um grande problema. Mas eu sou uma pessoa que tô sempre, todo dia no LinkedIn, toda hora. Então, sempre me acha lá, Karen Camargo. No Instagram você consegue também me achar, tanto no pessoal quanto no profissional. Também tô no TikTok, né? Sempre Karen Camargo, vai me achar lá. Mas cada rede social ela tem um propósito e uma intenção diferente, né? Então, assim, o TikTok é mais uma diversão ali, né? Uma brincadeira. Já o Instagram tem o profissional, é focado em profissional. O pessoal, né? Numa diversão ali. E o LinkedIn, né? No profissional ali.
Pode deixar uma mensagem final aí para inspirar quem nos escuta, gente, depois que vai ver. Essa que eu falei agora, eu acho muito importante. Quem não é visto não é lembrado e nem recrutado. Isso eu escutei da Mariana e eu levo pra minha vida. Por que que você não é visto e nem recrutado? Hoje eu vejo muitas pessoas no LinkedIn botando assim, tô procurando emprego, aí marca um monte de empresa. Mas aí você vai entrar no LinkedIn da pessoa, não tem foto de capa, não tem uma bio, não tem uma foto de perfil profissional, você não tem um título ali que chama atenção. Então você precisa estruturar tudo isso para você conseguir o seu objetivo. Não adianta só marcar empresas, né? E aquilo, tem como criar oportunidades? Tem, mas tem que fazer da forma certa. Então, seja visto de forma positiva pelas pessoas, né? Faça a sua marca e lembra que a primeira impressão é a que fica. Isso é muito importante. Para desfazer essa primeira impressão é difícil. Para a pessoa conseguir criar uma nova versão de você é muito complicado, né? Mas eu gosto disso, de pensar que eu tenho que deixar o meu legado de forma positiva, para as pessoas lembrarem. Hoje eu sou muito lembrada, graças a Deus, pelos jovens, porque eu dou palestras e quando eu entro em alguns lugares as pessoas falam: "Ih, você deu palestra em tal lugar, eu lembro de você, você me motivou a isso", e eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu também sou jovem, eu também sou como todo mundo, né? Então eu tento conversar, trocar uma ideia ali. Então isso é muito legal, saber que você é lembrado pelas pessoas de forma positiva. Isso é muito bom, tanto para a vida pessoal quanto para profissional, porque você não sabe quando você vai depender de outra pessoa, né? Isso é muito importante. Se alguém quiser ter você como mentora, por onde ele tem que começar? Fala aí. Por onde ele tem que começar ou me encontrar? Pode ser por Pode começar, e aí eu encontro você por onde? Eu tenho as redes sociais e... pode me encontrar lá no Instagram, pessoal, profissional, mas principalmente no LinkedIn, né, que é a nossa rede aí que a gente tem. É importante ter um bom networking ali. Por quê? E por onde começar? Às vezes você também não sabe por onde começar, e tá tudo bem. Eu tô aqui pra isso, né, pra te ajudar a isso. Mas procura nas redes e a gente conversa. É o que eu faço, né, nas palestras. Eu deixo o meu WhatsApp para as pessoas poderem chamar, porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Fala: "Karen, eu só preciso de ajuda, eu só preciso levantar a mão". Que aí eu vou tentar ali te guiar, te ajudar, né? Eu cobro para fazer meus trabalhos, mas quando a pessoa fala: "Karen, olha, eu não tenho como, você pode me ajudar?", claro, se eu tiver disponibilidade, eu vou ajudar, eu vou estar ali estendendo a mão, porque a gente tem que ajudar, né? Se a gente pode, por que não? Eis a questão, né? Por que não fazer? Então, pode me encontrar nas redes sociais, todas essas que eu falei. Até no TikTok, se chegar lá, eu vou ver também a mensagem, que eu vou estar entrando em contato para poder ajudar. Eu fico olhando pra você e falo assim, aquela pessoa que eu conheci lá atrás tá muito diferente. Muito, né? E eu fico olhando, falando, gente, daqui a 5, 10 essa menina vai estar como? Vai estar um monstro. Não, eu fico muito feliz, porque é o que a gente sempre fala, somos pontos. É verdade. Se a gente tem essa conexão e a gente pode ajudar as outras pessoas, com certeza o universo vem e nos traz muitas coisas bacanas. Então, somos pessoas, ajudamos pessoas, e você é uma pessoa maravilhosa, porque você está aberta para aprender e para ajudar. Antes das nossas considerações, Dona Karen Camargo, Dona Karen Reis, preciso deixar, né, lembrando, uma lembrança aqui, que a nossa patrocinadora, sua opção ideal de evento, final de ano está chegando aí, então é importante você trazer coisas boas, né, relembrar coisas boas para sua equipe, para os seus colaboradores. Sim. Isso é um marco, são bacanas. Então, liga lá pro pessoal da TK Grill Eventos, que eles vão te atender e vão te dar um orçamento massa para o final do ano, mesmo porque a gente já está em outubro, novembro, dezembro acabou. Sim. E a agenda já está aberta, isso é para você ficar ligada e levar a melhor opção de churrasco. Até aniversário, né, Kelly? Fazer um buffet aí, quem procura fazer um buffet para um casamento, para alguma coisa assim, é legal. A TK também, eles também fazem tudo isso. Verdade. E sigam Karen Reis, instrutora, consultora de carreira, palestrante. Isso, aqui tem uma roupa certinha. Karen Camargo Reis com 2 S. Foi? Deixe as suas considerações aí. Acaba que em 1 hora não dá pra falar tudo, né? É muita coisa, mas ali tem um pouquinho. Eu já dei curso de várias áreas, já dei logística, almoxarifado, Power BI, marketing, PCP, né? Área de produção, já dei de muita coisa. Que não dá pra gente falar tudo, mas eu tenho mais de 400 jovens aí capacitados,
alunos, pessoas que eu mentorei, pessoas aí que eu tenho a oportunidade, né, de ter o contato, de encontrar, e pessoas que, graças a Deus, hoje falam, Karen, eu fico muito feliz de ter tido você como instrutora. Então, é um pouquinho de quem sou eu, mas quem sabe aí daqui uns anos, né, eu consiga fluir, né, e eu falo que a gente tem que voar porque só a gente sabe onde é o nosso limite, né, você não tem que se, eu falo, a gente não tem que se limitar, tem que achar que é viável e é possível tudo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, né, de ter essa oportunidade com a Kelly, com a K2, que é uma empresa incrível que está crescendo de educação corporativa. É muito importante a gente se qualificar, a gente ir atrás de cursos, né, e ter aí essa educação, né, muito importante. Então, fico muito feliz pelo convite e foi incrível, foi incrível. Bom, gente, finalizando aqui o nosso, né, Mentes Preparadas, Mundos Transformados. Isso é importante. Sim. Para a nossa vida, para que a gente possa ser feliz. É verdade. Né? Então, semana que vem, nós teremos um outro convidado incrível para que você possa refletir, trazer conteúdos para a sua vida e fazer a diferença. É isso. E ser feliz, né, cara? Ai, tem que ser. Ser feliz. Tem que ser diariamente. Os desafios estão isso aí. Isso é verdade. Mas é ser feliz. Que adianta? Não volta o tempo, né? O que adianta fazer tudo isso e não ser feliz, né? É verdade. Não adianta de nada. Então tá? Então, até a próxima. Tchau.